2011, quando eu estava em Israel, eu fui extremamente surpreendido quando estávamos indo, José Carlos, para o Muro das Lamentações. Ali é o lugar mais próximo que os judeus compreendem que a pedra angular do templo foi edificada e aquele muro que faz literalmente uma certa separação, onde eles mais podem se aproximar, porque existe uma mesquita em cima e que eles não têm acesso, judeus. Então, há toda uma reverência para você chegar naquele local. E os judeus ortodoxos, a gente vê isso na televisão, que eles ficam fazendo as orações, né, balançando o seu corpo, ou seja, eles não falam apenas com o coração, com a boca, mas o próprio corpo pedindo, clamando, intercedendo, para que o Deus de Israel possa abençoar eles e restaurar o muro, restaurar o templo que foi perdido, etc, etc. Quando nós estamos adentrando lá, um judeu, aqueles judeus ortodoxos, né, todo de preto, com aquelas trancinhas, etc., chama um dos membros da nossa caravana e ele começa a enrolar um fitilho no braço desse membro e começa a enrolar. E eu não sei se você sabe, mas existe uma passagem em Deuteronômio que diz para você amarrar a palavra de Deus na sua testa e no seu braço. E os judeus fazem isso literalmente. Então, pelo menos naquele momento, é como um sinal de você atar a palavra de Deus em sua vida, em seu corpo, em seu ser, em toda a sua existência. E à medida que ele foi enrolando com muita habilidade, ele foi perguntando em inglês, aquela pessoa, você é judeu? Ele disse, não. O seu pai é judeu? E ele também disse não. E o braço dele já estava enrolado até aqui. Depois que enrolava, ele colocava um fitilho aqui, uma parte da palavra de Deus. O seu pai é judeu? Ele falou não. A sua mãe é judia? Ele falou não. Quando ele respondeu 3 vezes não, ou seja, ele não é judeu, o pai dele não é judeu, a mãe dele não é judia, ele literalmente começou a desenrolar aquele fitilho, começou a fazer assim, só faltou cuspir. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, aquele judeu ortodoxo, você é um gentil, você não tem parte na aliança de Deus comigo. Foi exatamente isso que ele estava dizendo. E é exatamente a explicação desse texto muito profunda, dizendo que você e eu, antes de Cristo, estamos separados da aliança da promessa de Deus. Nós éramos gentios na carne, nós éramos incircuncisos, nós estávamos debaixo da ira de Deus, nós estávamos debaixo da maldição do Senhor, porque nós não fazíamos parte de uma aliança divina. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Você fala, caramba, esse cara é top. E de fato, queridos, ele era um profeta, e considerando um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Mas Elias teve esse momento de fraqueza e de crise aguda, profundíssima diante do Senhor, a ponto de pedir o quê? A morte. Por isso esse texto está tão enfaticamente trazendo o poder da oração, a diferença que faz, queridos, nós crermos naquilo que Deus faz quando nós oramos, mas mostrando que Elias era homem exatamente sujeito aos mesmos intempéries, incoerências e dificuldades que nós enfrentamos. Ele passou por uma crise profunda de fé. E é importante a gente não tirar uma fotografia, uma radiografia apenas daquele momento que ele pediu a morte para si, quando uma mulher, Jezabel, o ameaça de morte. Não, ele vinha 3 anos e meio sofrendo uma perseguição brutal. Tanto é que ele tinha que viver o quê? Fugido. Então, a crise dele, Cora, não foi naquele dia, naquele instante que a mulher o ameaçou. Aquilo foi a gota d'água. Ele vinha sob uma opressão espiritual. Ele vinha sob uma opressão emocional que culminou naquele gatilho, levando ele desejar a morte. E você bem sabe dos textos, porque Deus deixa ele descansar, dá comida para ele e traz um propósito muito maior do que o dele.
É assim que Deus faz conosco, sabe? Então, a crise na fé não é para levar você e a mim ao sucumbir, mas olhar para dentro, para você entender, e nós compreendemos o quão fraco, o quão frágil nós somos e o quão dependente nós somos de Deus.